Começar mais uma live. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar de dor, mas vai falar de amor também. Sejam bem-vindos para mais uma live do Gal. Olá. Tudo bem? Eu não estou te ouvindo, Cíntia. Alô? Oi, Cíntia. Tá me ouvindo? Olá, boa noite. Não estava te ouvindo. Agora você tá? Eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo porque tá desconectado. Ah, então tá bom. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Gal. Pronto. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Vamos ver, hoje a gente vai falar sobre uma história de amor, né? A gente falou, vamos falar de dor, mas vamos falar mais de amor do que de dor. É a história do Rômulo. Deixa eu ver se o Rômulo já tá aqui com a gente. Não, ainda não entrou. Estamos aguardando o nosso convidado. Entrou agora. Entrou agora, eu vi. Vamos lá. Vamos ver a solicitação. Que bom que ele já está aqui com a gente. Muita gente hoje. Olá, Rômulo. E aí, tudo bem? Vocês me escutam? Sim, Estamos te ouvindo, escutando, sim. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem? Tá muito frio por aí? Tá bastante. Aqui também tá bastante frio, tá muito frio. Tá muito frio. Seja super bem-vindo à nossa live do Gal, do Grupo de Apoio ao Luto. É sempre muito bom a gente escutar histórias verdadeiras que mexem com o coração da gente, né, Rômulo? Eu agradeço essa oportunidade também de estar aqui, podendo dividir um pouco dessa experiência que para uns parece não muito positiva, mas no final tem algo de positivo, né? Sim, exatamente. E a gente do Gal agradece muito, muito mesmo você abrir esse lugar sagrado que é o coração, né? A gente sabe que essa história estava numa caixinha guardada bem no seu coração e você abriu para a gente para falar hoje com muita emoção, né? Pensando que a gente sempre pode ajudar alguém, né? Mesmo na dor, né, Rômulo? Sim, eu acho que nada acontece por acaso na vida, né? Eu acho que a gente tem que, entre aspas, tentar tirar alguma lição de tudo que a gente passa, né? Alguma coisa, todas as coisas, e algumas em especial, vêm para ressignificar algum jeito de você viver, algum jeito de você pensar, algum jeito de você agir, te dão umas experiências de crescimento, digamos assim, né? Amadurecimento. Então, isso mesmo. eu acredito muito que, não querendo trazer religiosidade nem nada disso, mas eu acredito muito que Deus não faz nada por acaso, né? Sim. Então, assim, não sei o que em cada um acredita, sabe? Mas eu hoje, olhando para trás, para minha vida e para minha história, pelo que eu passei, eu acho que tudo era para acontecer da forma que era para acontecer. Até porque edifica no final, né? Exatamente. Então eu vou te apresentar aqui para quem está aqui com a gente. A Cíntia é também voluntária do Gal, está com a gente aqui na live. Prazer, Cíntia, você eu não conhecia ainda. Muito Rômulo, nosso convidado então é o Rômulo Vidal Júnior. Ele é graduado em fotografia, ele é professor de fotografia
e ele é fotojornalista pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então seja super bem-vindo, Rômulo. E a primeira pergunta que a gente quer que você fale com a gente é a gente contar do seu luto, quem realmente você perdeu, quem partiu e como isso impactou a sua vida. O que acontece? Eu sou viúvo, tem 7 anos. Há 7 anos eu fiquei viúvo. Perdi uma esposa de um casamento que eu tinha 13 anos junto, 9 de casado. Perdi uma esposa para o câncer. Né? E a minha recuperação foi um tanto quanto difícil. Né? E hoje eu venho aqui basicamente recuperado. Né? Porque durante 13 anos que eu vivi essa história, 9 de casamento, repito, e uma coisa foi meio que tirada assim em 3 meses. Né? Numa situação que hoje a gente vive, principalmente do Covid, né? Onde pessoas perderam pessoas também nessa nossa triste realidade e perderam de forma rápida, drástica, assim. Às vezes a gente não sabe o que é pior, né? Ninguém gosta de perder alguém que ama. Só que a gente tem que saber, ou precisa entender, que nós somos meio que indivíduos, né? E aí eu volto a falar, assim, eu acredito que Deus tem um plano na vida de cada um. Às vezes o tempo daquela pessoa ao seu lado, ele se dá no tempo que tem que ser. Quando eu faço terapia até hoje, né? E eu acho muito importante isso, a crença na medicina, a esperança depositada na medicina, nos remédios, às vezes, por que não? Eu acho que com orientação médica, fiquei com acompanhamento psiquiátrico durante um bom tempo, porque não foi fácil. E o mais importante a gente saber, eu acho que assim, o luto ele tem um tempo de ser respeitado. Sabe? Cada pessoa tem um tempo do seu luto. Os médicos não sabem, ninguém sabe dizer qual é, né? Isso vai da reação, da experiência, de como a pessoa reage. O mais importante é reagir, se movimentar, se sentir vivo, se agarrar à religião, à crença, à fé e depositar, como eu falei, a esperança na medicina também, tentar fazer... Eu passei por todas as fases que você pode imaginar. Todas as fases que você pode imaginar. Uma coisa drástica, tipo assim, você está 13 anos convivendo com a pessoa, em 3 meses um câncer vem e... Parece que, tipo assim, o caminhão me atropelou, eu não anotei a placa. E a sensação é essa mesmo, né? O caminhão a sensação é essa. Tem gente que, no caso do câncer, assim, tem gente que fica doente durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa já meio que vai se acostumando com aquela ideia. Fala assim, olha, não vai dar, um dia eu vou perder, coisa e tal. Eu não sei o que é pior. Às vezes você amadurecer a ideia de que vai perder aquela pessoa, ou se de repente a coisa acontecer de forma drástica. Os dois são ruins, né? Mas o mais importante, o grande testemunho disso tudo é eu estar de pé hoje, eu estar vivo hoje, eu estar feliz hoje, eu estar podendo fazer minhas coisas hoje. E tem muita gente que, infelizmente, vocês devem saber mais do que eu, né? Que não consegue se levantar. Essa é a grande questão de eu abrir meu coração, de estar aqui para falar de uma história de amor que eu vivia e que teve um final. Tudo tem um final na vida, felizmente ou infelizmente. A nossa vida tem um final, a nossa vida é finita. E quando a gente for embora, possivelmente outras pessoas vão sentir isso, vão passar pelo luto que talvez nós estamos passando hoje. Só que, como eu falei, se a gente tiver esse poder de tentar ressignificar, eu acho que isso é importante. Isso é o grande X da questão pra gente. Porque quem foi não sofre mais, né? Quem sofre é quem fica. Sim. E eu passei 8 meses praticamente trancado num quarto. Eu passei 4 meses praticamente sem falar. Eu lembro das pessoas falando ao meu redor, falando assim, nossa, ele não está reagindo, vamos levar ele no médico, vamos trocar o remédio. Eu passei por diversos tipos de remédios para me adaptar, né? Porque antidepressivo é assim, você começa a tomar 30 dias faz efeito, não faz. E assim, foram os piores 8 meses da minha vida, com certeza. E eu posso fazer um apanhado rápido, assim, para a gente tentar dar uma resumida, que o meu luto mais pesado, forte, ele durou cerca de 2 anos. Algumas pessoas falam assim, pô, muito, mas não está demorando, mas isso...
volto a falar, o mais importante é a gente respeitar o tempo do nosso luto. Porque não adianta com 6 meses você estar achando que está feliz, não sei o quê, porque é muito recente. Lá na frente, isso vai estourar de alguma maneira. Seja com algum trauma que ficou, seja com algum fantasma que vai vir te assombrar novamente. Então é importante fazer a terapia, acompanhamento psiquiátrico em alguns casos, para você se levantar, o remédio é importante. E eu acho que é isso. Eu sou grato, no meu caso, né? E no caso da maioria das pessoas, eu posso dizer, de ter convivido com quem eu convivi. Porque mais vale eu ter convivido e conhecido uma pessoa dessa forma do que não ter vivido essa história. Sim. Às vezes Mas o o preço luto é de isso, perder... né? O luto é isso, aí. é o grande amor, que é a grande história de amor, né? Porque se não existe o amor, também não existe o luto, né? Ele Sim. só é significativo do jeito que nem você, da sua história, porque houve amor. muito, né? A gente costuma dizer isso no grupo, porque houve muito amor, né? É o que está por trás desse processo, né? A dimensão da dor e a dimensão do amor, né? A dimensão da dor é a dimensão do amor, exatamente. Sim, faz um sentido, Sim. porque e não no caso de quem perdeu pai, mãe, avô, é diferente de quem perdeu o companheiro, marido, mulher, esposa. Cada luta é um. Mas no final, que eu quero esclarecer bem aqui, porque as pessoas acham assim, você nunca vai esquecer. Lógico, você nunca esquece. Você nunca esquece. Só que, como eu falei, a capacidade de você ressignificar é que é o mais importante. A capacidade de você se refazer é que é o mais importante. De você se reerguer, de você se levantar, de você construir uma nova família, de você construir uma nova história. Isso não apaga, isso não exime tudo que você viveu lá atrás. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, você vai esquecer a Érica, você vai esquecer, Eu tive 2 relacionamentos, um, né, mais duradouro, depois que eu fiquei viúvo, e assim, eu percebi que eu sou capaz de amar, que eu sou capaz de me envolver novamente, que eu estou aberto a ter outra família, que eu mantive meus planos de ter filho, de constituir a minha família. E isso é o mais importante. Quando você começa a enxergar isso, você começa a se sentir vivo. Né? Você está por muito tempo, sei lá, por cerca de 2 anos, eu fiquei fora do jogo. A vida é um tabuleiro. Imagina que você está jogando lá aquele jogo de tabuleiro e você joga o dado e fala assim, volte para a primeira casa. É isso que acontece com quem perde alguém. É isso que acontece. Então, tipo assim, e por muito tempo você fica do lado de fora do jogo. Apático, chorando, o que tem que ser respeitado, que faz parte do processo. Faz parte, é para ser vivido mesmo, faz parte do processo. E o que muitas pessoas você está falando tudo isso para quem está ouvindo a gente, né? Respeitar o nosso luto, né? Claro. Tem 7 anos já que eu perdi o meu marido e não consigo me levantar. Calma, uma hora vai. Você tem que ter certeza, você tem que ter essa consciência que uma hora vai. Você precisa se esforçar. Você precisa fazer por onde? Você precisa conhecer pessoas. Não estou falando em relação a namoro, relacionamento já de cara, talvez não. Por muito tempo a gente se sabota, né? A gente sabe que a gente se sabota. A gente não quer esquecer aquela lembrança, não se permite. Exatamente. E aí, o que é mais importante também eu esclarecer aqui, que algumas pessoas, talvez, do meu Instagram também possam estar assistindo, acredito que estão, e às vezes a pessoa pergunta, você nunca vai esquecer aquela pessoa. Claro, você nunca esquece. Só que no caso de marido e mulher, na minha concepção, e o que eu vivo hoje, é porque elas tomam um lugar diferente no coração da gente. Como minha avó, eu sinto muita saudade da minha avó, do meu avô, assim como eu sinto da Érica. Eu não sinto mais saudade da Érica como a minha esposa. Antigamente eu me debatia e falava assim, que saudade do meu casamento, eu quero minha vida de volta, Sabe, as pessoas têm, eu quero minha vida de volta. Cara, eu sinto orgulho e ela tá num lugar igual essas pessoas que eu amei muito na vida. Foi uma das pessoas que ajudou a construir quem eu sou hoje. Foi uma das pessoas que mais ajudou a construir quem eu sou hoje, que mais teve influência na minha formação, até porque foram 13 anos, em uma época que estava começando a vida, porque eu casei com 23 anos. Eu casei bem novo. E assim, foi uma fase de construção de vida. Hoje eu sou outro cara.
Hoje eu sou outro cara, entendeu? Melhor ou pior, não sei. Eu sou uma pessoa diferente do que eu vivi com A gente nunca ela. é igual, né? Quando a gente vê alguém que a gente ama partir, a gente nunca é igual, né? Nunca seremos os mesmos, né, Romulo? E eu acho que o mais Uma base. importante é nós nos movimentarmos, sabe? Eu tive umas fases assim de sentir raiva da pessoa que foi. Não sei, talvez alguém que possa estar assistindo fale assim, pô, me deixou, pô, que sacanagem, pô, foi embora, me deixou sozinho. Eu tive todas as fases que você pode imaginar. Eu ia ao cinema sozinho, eu via os casais de mão dada, eu falava, tinha raiva do amor dos outros, sabe? Comprava os tickets do cinema, ficava na fila, aqueles casais se abraçando, se beijando, ficava pé da vida e ia embora, pegava e ia embora. Todas as fases que você pode imaginar eu tive. Eu tive a fase de projetar que não daria certo, e até porque pode ser uma verdade, porque o psiquiatra ele falou para mim assim, cara, nada garante que durante esses anos todos vocês iam ter a vida maravilhosa do jeito que foi até ali. Foi maravilhoso porque acabou, foi interrompido, foi maravilhoso. Ou poderia tá sendo maravilhoso até hoje, ou não. Então a gente tem mania como é que é o nome da palavra? Não é confabular, romantizar talvez uma coisa que às vezes nem era tão boa assim. No meu caso, eu posso dizer que era, mas a gente tem esse poder no luto também, né? De só lembrar das partes boas porque perdeu. Exato. Né? E isso é uma característica, às vezes, que conta de forma negativa, né? De forma negativa. É igual o término do relacionamento duradouro é um luto. A diferença é que a pessoa está viva. Sim. A diferença é que a pessoa está viva e às vezes é pior, você vai ver a pessoa com outro e tal, falando de relacionamento assim, enfim. Mas às vezes a gente tem essa ideia de romantizar alguns problemas. Isso tudo a gente vai dando, quanto mais consciência a gente tem disso tudo, não vou dizer conformado, ressignificando as coisas, a gente vai... Para que o telefone tocou. A gente vai ressignificando dentro da gente essas coisas e eu acho que é por aí. Eu acho que o experimentar, estar no jogo. Eu não sei nem botar um modo avião aqui, mas que eu tô no iPhone. O pai tem medo de botar no modo avião e cair. Eu tô vendo você passar por isso, eu lembrei também que de novo eu não pus no modo avião. Não, nossa, é a primeira coisa que eu faço em live, porque Romulo, até porque na outra live eu passei por isso também. Não, mas eu derrubei 2 vezes aqui a ligação, acho que agora não vai ligar de novo não. Porque eu fico com medo de botar no modo avião, e se o Wi-Fi cair, eu caio também. Você esqueceu de avisar todo mundo que você tá em live, né, Rômulo? Tinha que ter avisado. Eu joguei no meu Instagram lá, né? Não sei se às vezes passa despercebido por alguns. E quando eu vi esse trabalho, só para concluir, quando eu vi esse trabalho que a Rosana entrou em contato comigo, eu falei, cara, isso é muito legal, porque tem gente que não consegue pagar uma terapia, né? Pode ter profissionais que ajudam de graça, igrejas têm algum tipo de trabalho desse, mas eu acho essencial o investimento de quem pode financeiramente investir numa terapia e quem não pode se agarrar a esses grupos. Eu achei super interessante esse trabalho, porque tem gente que dividindo a experiência com os outros, sabe, cresce, aprende. Quando eu estava indo para São Paulo uma vez, eu tinha, sei lá, um mês de ficado viúvo, eu fui num programa na Record contar sobre a história e tal, e eu peguei um táxi até o aeroporto, né? E do nada, assim, o taxista ouviu eu falando com alguém, sabe? Alguma coisa assim, rápida, e ele falou assim, pô, eu não sei o que foi, ele falou assim, eu perdi meu filho com 21 anos jogando videogame na sala de casa. E o garoto teve um infarto fulminante assim e morreu. E eu falei, cara, eu nunca vou entender a dor de um pai que perde um filho. Porque tá totalmente fora da ordem natural das coisas. E ali, acredite, o que eu vou falar pode parecer bizarro agora, mas não me julguem. Ali aquilo me confortou. Como pode a dor de outra pessoa me confortar? Parece desumano, né? Parece esquisito, mas a gente age com defesas. E eu falei, cara, eu não tô sozinho nessa. E depois eu vi que não era só eu que passava por isso. Exato, por isso o grupo de apoio, né, Rômulo? Esse nosso grupo é isso mesmo. A gente vê, alguém escreve sobre, porque a gente está no WhatsApp todos os dias, né? Com eles, com os enlutados, e eles escrevem da sua dor, e aí vem um outro para consolar. Então a gente vê isso mesmo, essa ajuda.
Você tá com dor, mas eu também tô, e a dor dói em nós dois. E eu posso te ajudar e você me ajuda também. E quando a gente vê que o outro também está no mesmo barco que a gente de dor, fica mais fácil compartilhar, falar sobre isso, e a gente descobre que a gente não está sozinho nesse Sim, momento, né? Eu sim, consigo entender minha dor, né? Eu Sim, consigo olhar, é que nem você falou, nossa, a dor dele é grande também, né? E se sim. ele é aquela coisa de você olhar e falar, se ele está aqui trabalhando, continuou lutando, Perdendo um continua filho, né? fazendo. Quem sou eu para achar que eu não posso, achar que eu não vou conseguir, né? Eu gostei muito de uma frase que você falou e eu acho que isso faz parte até do processo de ressignificar, né? Quando a pessoa fica, eu quero a minha vida de volta, que você deu o exemplo, né? Quando a pessoa fica nesse, né? Eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta, ela não consegue ressignificar, né? uhum, Porque é aquilo que você falou lá no começo. A gente tem uma vida finita. Nós temos, e nós não sim, conseguimos entender isso, né? Na realidade, a gente sempre comenta isso nas nossas lives, comenta no grupo que nós não temos o hábito, a nossa cultura não tem o hábito de falar sobre a morte, não tem o hábito de falar sobre a nossa finitude. Então a gente Verdade. vive o dia a dia achando que nós vamos continuar, todos que nós amamos vão continuar. E quando a gente tem que lidar com a perda, com o luto, quanto mais eu tenho dificuldade em me permitir entender que aquilo que estava não vai voltar, né? Que eu tenho. Eu gosto muito da palavra ressignificar, Uhum. mas tem muita gente sim. que tem dificuldade de ouvi-la, tem muita gente que tem dificuldade de entendê-la, e tem gente que não gosta dela, né? E eu acho ela uma palavra importante porque é o que dá sentido, né? Nesse processo todo. E você colocou muito bem isso, né? Enquanto eu tô ali querendo a minha vida de volta, eu não tô olhando para minha dor. Eu paralisei no passado, né? Eu não vejo Uhum. nada de que eu Exatamente. posso Eu não começar de novo alguma prossigo. coisa. E isso, infelizmente, acontece demais, né? Pessoas Sim, que não conseguem se reerguer, se refazer, mas às vezes por conta não da dor, porque elas pegam aquela dor para si e abraçam como forma de sim, vida. sim. Sabe, é com isso aqui que eu vou Exatamente. viver, o que sobrou foi isso aqui. Ah, o que sobrou foi a minha dor. Não foi, o que sobrou foi a sua vida. O que sobrou foi a Exatamente. sua vida. Eu moro numa casa que era um projeto nosso. Era uma construção nossa. Então, quando eu fiquei viúvo, quando a Erika morreu, a casa estava no esqueleto, tal, enfim, tava. E aí eu pensei em vender, desistir. Quando eu falei, ah, não, deixa isso para lá, vou vender, vou fazer não sei o quê. E o psiquiatra falou uma frase muito importante para mim. Ele falou assim, cara, o sonho, não é nesse caso, mas os sonhos são 50% seu, 50% dela. Se você desistir disso, você vai estar abrindo mão dos teus 50%. Ou seja, você vai estar morrendo para esse sonho nesse 50%. Por que você não pega os 50% dela e fica com 100% seu? Agrega no seu, né? Agrega no seu Agrega no sonho, Agrega no seu. né? seu. Depois, no É. final, se você não gostar, você vende a casa, você faz, mas termina isso quando foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Eu peguei, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus porque eu fui assistido por médicos muito bons, pessoas que Deus colocou na minha vida mesmo, assim, eu acho que não só médicos, mas pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram bastante nessa forma de ressignificar. E a terapia usa essa palavra, né? Da gente não ficar nesse lugar. Não Uhum. ficar no lugar de Sim. luto. O luto é um lugar temporário, Que a gente passa necessário, por ele, né? Que a válido, gente passa por ele. de fortalecimento. Na Bíblia Sim. fala que o deserto é lugar de aprendizado. Então, tipo assim, Exatamente. E de você tem que passagem. passar de Sim. passagem. Você tem que passar por aquilo ali. Aquilo ali tem que ser uma passagem para você. Sabe? Você Uhum. tem que estar. E isso lá na frente vai te fazer muito mais forte. Eu fico brincando assim, cara, depois da porrada que eu tomei, eu acho que é difícil me derrubar hoje em dia. Porque não é qualquer coisa não é qualquer coisa que me tira do prumo mais não. Hoje Ô, eu tô no Rômulo, objetivo e tô. e você falando desse deserto, dessa passagem, né? Quando a gente
passa por esse deserto, a gente aprende muito. Qual foi o seu maior aprendizado nesse processo? Então, eu aprendi a valorizar as coisas simples da vida. Hoje, no meu caso, parece que eu sou um remanescente do câncer. Sabe? Porque durante esses 3 meses, houve 2 períodos de internação, né? Uns períodos bem chatos da pessoa. No caso da Érica, foi câncer de colo de útero, com metástase óssea, metástase pulmonar. Então, tipo assim, a pessoa tinha dificuldade de respirar. E eu aprendi muito com ela durante esse processo de não reclamar, sabe? De estar ali. E ela falava assim, pô, eu nunca mais vou reclamar do engarrafamento, por exemplo. Eu só queria ir na geladeira pegar um copo d'água. Então, isso eu nunca mais esqueço, sabe? Eu valorizo as mínimas coisas que eu posso valorizar. Lógico, no começo do meu luto, no começo do meu processo, eu fiquei avoado demais. Eu tava igual aquele padre que subiu no balão. Eu estava no mundo da lua estava muito aéreo. Desaparecer. Estava muito assim, felicidade, 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 mas era também por conta de um pouco da medicação e tal, enfim. Quando eu voltei para o chão, quando eu comecei a voltar para o jogo de verdade, eu vi que essa valorização das mínimas coisas permaneceu. E isso é um grande legado que ficou disso para mim, sabe? De ser grato, de eu estar num engarrafamento reclamando, pô, graças a Deus, eu não estou dentro de um BRT cheio, eu estou reclamando dentro de um carro aqui, sabe? Eu sou muito grato pelas coisas pequenas da vida, de não estar no hospital, sei lá, seja por um tratamento simples, seja por um tratamento terminal, em fase terminal, e esse legado ficou de aproveitar o tempo com as pessoas, sabe? Hoje eu ligo pro meu pai a hora que eu quero, vou estar com um amigo. Ontem eu moro um pouco longe. Ontem uma amiga fez um aniversário lá em Botafogo, sei lá, 40 quilômetros da minha casa. Eu cheguei de trabalho, eu vou, sabe? Eu vou, porque eu valorizo esses momentos simples. Né? É importante a gente estar junto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais nessa época de Covid, sabe? Depois a pessoa morre, parte por algum motivo, você não disse isso, não disse aquilo, eu dormi brigado. Gente, a gente vive num mundo uma fase totalmente extremista, principalmente da política, de vacina, de não vacina, de candidato A, de candidato B, as pessoas brigam, daqui a pouco a pessoa vai embora, fica, caraca, cara, sabe, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, eu te respeito, eu te amo, assim, e acabou, e é isso. Isso, ficou para mim esse legado. Pro mundo e pras um novo pessoas, olhar, né, um legado de dizer que ama, de poder fazer hoje, de viver hoje, de forma responsável, claro, não sendo inconsequente, mas viveu hoje de forma responsável. Isso ficou muito para mim. Eu sou outro cara nesse sentido, sabe? Eu acho que essa é a maior característica, assim, do que... É o que você falou, é viver o hoje com responsabilidade, mas é falar eu te amo hoje, abraçar hoje, né? Ter esse novo olhar para as pessoas que estão do lado da gente, né? Porque a gente não sabe. As 2 certezas que a gente tem na vida é nascer e morrer. É verdade. E a gente aceita nascer. É celebrado, nascimento, coisa e tal. A gente não aceita morrer. E a gente... todo mundo está na fila da morte. Tem que aproveitar esse tempo, né? Que a gente está aqui, né? Com as pessoas que a gente ama, né? Todo mundo está na fila da morte, digamos assim, com a senha na mão e ninguém sabe a sua vez. Verdade. Então, assim, sabe? Não fiz aquilo, deixei. Eu costumo até brincar, mas de forma consequente, claro, eu costumo me arrepender de tudo que eu não fiz. Porque que eu já fiz, já era, já passou. Então, de forma consciente, responsável, eu tento aproveitar os momentos, aproveitar minhas amizades, as companhias, as boas companhias que eu tenho, as boas amizades que eu tenho. E eu não me furto, de sempre que eu posso, lógico, de forma consciente, sem noção, né? De contar um pouco da minha história para algumas pessoas que estão mais perto. Sabe, eu acho que isso também não foi à toa, isso é um grande legado que ficou. Eu acho que se eu vivi isso, eu não posso, eu acho que eu não posso me furtar, ou não posso pegar isso simplesmente guardar num baú, numa caixa e guardar lá. Não, isso aqui eu não quero mais falar disso, acabou disso. Se eu estivesse talvez nessa fase, talvez tivesse alguma coisa de errado, talvez eu faça assim, pô, você não está curado, porque quando você não consegue falar, você não está curado. Isso é um grande termômetro do luto também, né? Sim. É um grande termômetro do luto.
Falar. E falar bem. Sabe, sabe quando você... eu já caí de moto, né? Eu tenho cicatrizes de moto. Mas eu olho aquelas cicatrizes e eu lembro, mas elas não doem mais. Eu lembro, eu olho, elas não doem mais. Se ela estiver doendo, alguma coisa está errada. A gente usa muito esse termo muito esse termo no nosso grupo, né, Cíntia? A gente fala que é uma grande cicatriz que ela vai virar uma grande ferida que vai virar uma cicatriz. O luto é uma ferida que está aberta. Sim, está aberta. Né? E ela vai virar uma cicatriz. Sim. Vai virar uma cicatriz, vai fechar. E a gente vai olhar. Isso. Você não vai esquecer aquilo que você passou naquele momento. Não. Vai ficar uma marca, né? Sempre. E eu costumo falar, eu sou policial, né? Há 21 anos também. E a cicatriz é uma marca de batalha, é uma marca de guerra, é uma superação. Sim. Você pode ver como um lado bom, né? Só tem cicatrizes, boas cicatrizes, quem participou das batalhas, quem participou da guerra, quem lutou, quem tá no jogo. Só ama alguém, só sente a dor quem perdeu e quem viveu alguma coisa. Tem gente que tem pessoas que vão passar a vida, infelizmente, a vida inteira de forma morna, de forma ali. Então, talvez não viva o que eu senti. Os extremos também, eles fazem parte da vida, né? Sim. E quem é o Rômulo hoje? Como é que você diria antes e depois? Quem é o Rômulo hoje? Depois de passar Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que eu sou um cara bem mais maduro, né? Hoje com 44 anos. Vamos lá, eu fiquei viúvo aos 37, com o sonho de ser pai. E a gente descobriu o câncer quando estava tentando engravidar. Então, tipo assim, eu sou um cara bem mais maduro, bem mais centrado, bem mais pé no chão. Não só da experiência de vida, mas o pós-luto também ajudou a fazer isso, porque eu sou novo, sou um cara novo, mas também a gente não tem muito mais tempo a perder. Então as decisões são mais bem pensadas, são mais bem orquestradas. Acho que a maturidade, acho que eu encontrei a minha maturidade de vida, de idade, junto com o processo que eu passei, sabe? Eu sou um cara um pouco mais compreensivo, um pouco mais permissivo, digamos assim, né? No que tange é isso, de se permitir, de se entregar, de falar, de estar junto, de querer estar junto. Eu acho que eu sou um cara um pouco mais querendo viver. Então, isso é um pouco também do resquício, sabe? Não só da maturidade de vida, de idade, mas de querer viver, de querer aproveitar a vida, de querer ser feliz, de querer falar coisas que possam fazer as pessoas, que possam edificar a vida das pessoas, sabe? É um serviço. O servir, eu acho que eu sou um cara que vive a vida tentando ser feliz, mas sempre na finalidade também de servir. Eu acho que se Deus escolheu você para passar por isso, eu acho que lá na frente você vai ter uma finalidade de servir. Verdade. Que lindo. E a gente, é legal a gente reforçar alguns pontos que você falou aqui, Rômulo, sobre atravessar o deserto e respeitar esse luto, né? Respeitar o seu momento, respeitar a sua dor. Não existe tempo, é o seu tempo, o meu tempo, o tempo de cada um, quando a gente passa por esse deserto, né? Pode ser que esteja mais árido, mais ameno, cada um tem o seu momento. E quando você diz que falar é muito importante, A gente tem esse grupo do WhatsApp também, e as pessoas falam muito. Quando a gente está no início desse processo todo, quando a gente vê, quando a gente perde, né? Quando a gente tem essa sensação do luto, a gente quer falar os detalhes de como aconteceu, do que viveu. Você teve esse momento também de querer contar detalhes e detalhes e detalhes. E aí o grupo é importante nesse momento porque a gente está lá para ouvir, é a escuta empática que a gente fala, né? A gente está pronto para ouvir, porque as pessoas param de querer ouvir. E nesse processo você passou e agora está num outro processo que as pessoas querem te ouvir. Como é que você ressignificou isso, né?
Como é que você consegue sorrir apesar da dor? Por isso que a gente falou, hoje é um dia da gente falar de dor, mas de muito amor. Amor pela vida, amor pela tua esposa. Tudo isso é amor que ficou e que vai te levar para a vida inteira, esse amor, né? Ele te dá significado para muitas outras coisas que você vivencia hoje, com novos olhares. Exatamente. E chega um certo ponto, eu vivi essa fase, acredito que todo mundo viva, você fica um pouco com medo de falar. Por isso a terapia também, né? Você fica um pouco com medo de falar, esse grupo é importante, com medo de falar com pessoas aleatórias, e a pessoa fala assim, ai, que saco, só fala disso, ai, que saco, não aguento mais ouvir isso, ai, que saco de novo, a pessoa só vive nesse lugar. Mas é o seu tempo, é o tempo da pessoa, entendeu? Exatamente. Tipo assim, por isso que tem o profissional e o grupo de ajuda, tal, enfim, porque tem gente que não tem essa maturidade para ouvir ou saber respeitar aquele tempo da pessoa. Tem gente que acha que, pô, nossa, não aguento mais isso, vai viver a história a vida inteira debruçado na história, tal, enfim. Mas não é, não é isso. E os detalhes, eles fazem com que a história se eternize, né? As grandes histórias são feitas de detalhes. E assim, eu sou um cara que eu gosto bastante de ouvir, porque eu como fotógrafo, eu tenho o meu lado lúdico muito aflorado. Então, se você me contar uma história, eu já, talvez de olho aberto ou fechar o olho, eu vou começar a imaginar aquilo, como aquela cena foi e tal, enfim. Isso às vezes é bem bacana, porque talvez eu possa dividir um pouco mais a sua dor, possa te entender mais na essência, né? O que a gente não pode fazer, o que acontece também, que é legal ressaltar, é que tem fases, né? O psiquiatra falou uma vez para mim também isso, porque a minha história tomou muita notoriedade via internet. Facebook na época, e foi programa de televisão, ia palestrar, porque eu fotografei todo o tratamento, né? Eu acompanhei toda a fase. Exatamente. Então, eu fotografei todo o tratamento, eu ia para Brasília todo outubro, da palestra no Outubro Rosa. E assim, e uma coisa, só que assim, eu comecei a ficar cercado de eventos e informações de tentar ajudar, tal, enfim, eu escutava histórias, eu escutei cada história, cara, de marido que abandonava a mulher com as malas na casa, porque a mulher ficou com câncer, não consigo mais. Cada homem que correu, nesse caso, eu escutava mais histórias de mulheres com câncer, né? Cada história que eu não esqueço até hoje. E ele chegou uma hora que falou assim para mim, olha, quem está morrendo afogado não ajuda, não salva ninguém. Sim. Você tem um limite para ouvir. Talvez você, eu, ela, a gente consiga ter esse limite, ter essa força hoje. Só que tem gente que acha que vai ajudar ouvindo, trocando, só que ela vai se afundar às vezes, entendeu? Isso é importante, esse termômetro é importante saber. Porque tem vezes que você acha que está bem, mas não está. Aquelas informações negativas, aquela história que hoje é linda, que a história que é bonita, mas que hoje soa como linda mesmo, como às vezes vai afundar mais a pessoa que está tentando se levantar. Sim. Então, esse termômetro, ele é bem de cada um e com uma ajuda médica. Eu estava recebendo muita informação, vários tipos de informação, e parecia que aquilo ali estava um pouco me atravancando, estava um pouco me pesando, sabe? Eu tive que me afastar de amigos que eram do casal. Eu não consegui ter mais amigos do casal. Entendeu? Não tinha como. Eu quero te ver, tô morrendo de saudade de você. Cara, não consigo. Não consigo estar com vocês. Porque estar com vocês é estar em 4, em 6, em casal. Então eu não consigo mais estar com vocês. E que bom que você disse não, né, Rômulo? Isso, eu não vou para casa dos 4 entender, né? Que bom. Para ficar 5 lá e eu ficar chorando, sabe? Um sábado em casa, amigo, vem aqui comer uma pizza com a gente, tá? Aí eu fulano, tá bom. Aí eu chegar lá e tá faltando alguém. Sabe? Aí num sábado que era para ser feliz, eu fui lá para um sábado me afundar. Sabe? Tipo assim, só como um exemplo de forma grosseira assim, mas tem gente que faz isso. Tem gente, cara, conhecer pessoas novas, agora eu digo não no nível de relacionamento, novas amizades de uma nova fase. Isso é super importante. Isso é super importante, porque assim, tem amigos hoje que eu tenho que não conheceram a Érica. E às vezes eu viro e falo assim, cara, tu tinha que ver como é que ela era. Gente da melhor qualidade, assim, maneirona, não posso falar. E a pessoa pode tentar imaginar, coisa e tal.
E assim, isso é legal também, porque fazem parte da minha nova fase. Fazem parte da minha nova história. Sim, sua nova Então, história, isso mesmo. é um erro bem comum, quem está afogado, quem está se afogando tentar ajudar alguém. É um erro bem comum também que deve ser repensado. Importante, essa fala me isso, lembra, importante. e a Rosana vai poder confirmar isso, mas me lembra quando tem algum problema no avião e cai a máscara, e aí você tem que pôr primeiro em você e não no Sim. outro, né? Porque se você Sim. não cuidar de você, como é que você vai conseguir socorrer o Você outro? jamais vai Exatamente. socorrer o outro, né? Exatamente. Perfeita essa colocação. Perfeita. É isso mesmo. Pode parecer egoísmo, mas não é, né? Sim, soa como egoísmo. No primeiro momento, soa como egoísmo, né? No primeiro, exatamente, porque você fala, nossa, meio eu fico choque, imaginando né? eu no papel de mãe e falar, não, imagina, eu vou pôr a máscara em mim, não, eu vou pôr primeiro no meu filho, depois coloco. É meio chocante, né? Você falar que você tem que se ajudar para poder ajudar o outro. E é fato isso, é verdade isso. Exatamente. Se eu não estou bem, eu não posso ajudar o outro. A gente está com algumas questões aqui. Tem perguntas aí? Como é que é? Tem perguntas, Rômulo, para você. Olha aí, Rômulo, quer ver? Eu não consigo ler não aqui. Mas a gente vai ler para você. Tem umas aqui na caixinha. Você está gravando essa live, sim. Tá? A gente vai deixar gravada no grupo. Como é que a gente faz para entrar? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui, Rômulo, para você. Como lidar com as recaídas quando bate a saudade? Então, a recaída, essa palavra, ela é um pouco, sei lá, dúbia, né? Não sei. A recaída, ela não existe não sei se eu posso chamar de recaída. A saudade, ela virou um sentimento gostoso. Uma saudade saudável. Né? Eu acho que se tá rolando essa fase da recaída ainda, alguma coisa ainda tá aberto. Sabe? Porque é a mesma coisa que, sei lá, se eu vou dar o meu exemplo, tá? É o melhor exemplo que eu posso usar. De eu estar casado de novo, daqui a, sei lá, tá casado, tá me relacionando com outra pessoa e daqui a pouco tá chorando pela morte da ex. Eu acho que não funciona muito aí, porque alguma coisa não foi curada. Saca? Se a saudade tem que ser uma saudade gostosa. Saudade de quem a pessoa ajudou a construir. Eu não sei se o nome recaída chega a ser apropriado, não, para isso, não. Às vezes bate assim, uma coisa de falar assim, de você pensar, no caso, quando eu construí essa casa, lá no início, e eu falar assim, caraca, era para se a pessoa estar vivendo isso aqui comigo, sabe? Era para acontecer isso. Isso já aconteceu comigo lá atrás, mas não chegava a ser uma recaída, assim. Só que hoje em dia, eu não vivo mais isso, praticamente. Eu não vivo mais isso. Hoje acho que é um momento de gratidão, né? De tudo que você viveu e tudo que você tem, né? Acho que é gratidão, né? Pelo que você viveu. A palavra é essa. Gratidão por ajudar a construir quem eu sou. Sim. Acho que é por aí. E que ela foi super importante. E acho que essas recaídas, elas estão mais presentes lá no começo, né? No processo que você vive hoje. Porque a gente diz que o luto, ele não é um processo linear, né? Então, você pode um dia estar bem, no outro você não está bem. A gente costuma, né, até falar para os nossos enlutados que quando chegam datas especiais, principalmente no primeiro ano, é muito difícil. Então, acho que quando a pessoa fala de recaídas, me remete muito ao começo do processo, né? E essas recaídas, a tendência delas é espaçar. Sim, com certeza. Há uma grande tendência delas é espaçar. Você imagina, a Érica fazia aniversário de 31 de dezembro. Sim. Imagina se eu carregasse isso, não ia passar mais nenhum Réveillon. Exatamente. Não é que você não lembre dia 31 de dezembro da Érica, mas lembra com gratidão. Né? Exatamente. A lembrança é outra. É até um brinde em relação assim, a gratidão por tudo que você viveu, pelo amor que você manteve com ela e que é o que a gente fala, né? É caminhar com ela dentro de você com gratidão. Sempre agradecendo aquilo que você sempre teve, né? Um presente. Um presente, isso mesmo. Cíntia, você consegue ler? Várias perguntas. Tem uma outra pergunta.
A Mônica está perguntando, você em sua experiência de superação ao luto, inicialmente chegou a ter fortes pensamentos suicidas? Se sim, como você lidou com tudo isso? Cara, essa pergunta é muito importante. E eu não quero levar a coisa para o lado religioso, mas assim, não, de religiosidade de crença. Eu sou cristão. E eu creio muito em Deus, eu creio muito que Deus faz alguma coisa, independente do que você crê aí, ô, Mônica. Assim, eu nunca pensei em me matar. Nunca pensei em tirar minha vida. Nunca. Eu já tive alguns momentos de tristeza de falar assim, cara, eu não tenho mais vontade de viver. De pensar assim, eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais forças para viver. Esse momento, se eu dissesse que não passei, eu ia estar mentindo. Mas eu nunca, jamais pensei em tirar minha própria vida. Até porque a Bíblia, no que eu aprendi, lá desde os meus 15, 16 anos, eu acho que o suicídio é uma coisa muito grave, assim, é uma coisa... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu nunca tive esse pensamento, essa vontade de tirar minha própria vida. Isso nunca me passou. Mas já estive bem triste de falar assim, pô, Deus, bem que podia me levar, né? Bem que já estou cansado, bem que... Mas sempre ali, É nesse sabendo momento que que... você ficava no quartinho que você falou, quietinho lá, né, Rômulo? Sim. Eu ficava ali, sem forças para fazer nada e coisa e tal. E eu creio que ele foi me reerguendo aos poucos, mas nunca passou pela minha cabeça isso. Até talvez pela formação que eu tive, não sei, espiritual, não sei. Eu acho que, só fazendo um parêntese, não sei o que cada um acredita, eu acho que a fé é muito importante, você se agarrar na fé, independente da sua fé. Sabe? Eu acho que a fé é um fator motivacional para você, naquela crença, no que você crê, no que você espera. Saber que tem alguém maior por trás de você te sustentando, isso é muito importante também, dentro dessa questão que ela falou. Aproveitando que a pergunta foi sobre suicídio, agora no feriado, dia 9, nós vamos ter uma live muito especial sobre esse nossa, tema. Verdade. Né? Então, quem quiser tá... Sexta-feira agora. Sexta-feira, vai ser num horário diferenciado, é feriado, nós vamos estar às 11 horas com a Karina. Rô, eu não sei falar esse sobrenome, se você quiser, fica à vontade. Eu te coloquei na saia justa, né? Bem, me colocou, gente, agora é uma convidada super importante. A gente vai soltar a propaganda Fukumitsu. da live. Fukumitsu. É Fukumitsu, mas é que é difícil de falar, né? Tem que treinar. E nós vamos estar falando sobre esse tema. Acho que é legal também estar luto por suicídio, né? Vai ser. Por suicídio. Rômulo, tem uma outra pergunta aqui. Elas estão falando que alguns que te acompanham, né? Que você manteve o relacionamento com a família dela, que você tem se você continua tendo esse relacionamento especial, estão pedindo para você contar um pouquinho como é isso. Na verdade, são minha família, né? Hoje em dia, porque fazendo um apanhado breve da minha história, eu sou um cara que tive uma família um pouco sempre bem dispersa, filhos de pai separado, os irmãos aqui, o outro ali, coisa e tal, enfim. E é uma família que teoricamente perfeita, pai, mãe, irmãos, e eu entrei naquela família e eu convivo com essa família até hoje. São casos mais de... Agora foi aniversário, não falo ex-sogra, né, da minha sogra, anteontem, porque a gente pode ter várias sogras, né, não existe ex, talvez, né. E assim, eu tô sempre com eles, foi tipo uma mãe pra mim, uma mãe, um pai pra mim, os irmãos são como se fossem meus irmãos, sabe. E eu acho que isso porque a pessoa foi, mas... eles ficaram, sabe? Eles cuidaram de mim, na época que, volto a falar, era uma fase de crescimento de vida, 23, 22. Eu comecei a namorar a Erika com 20 anos. Se eu casei com 23, eu comecei a namorar com 22, mais ou menos, enfim. Era uma fase que a gente era bem jovem e os pais têm uma formação importante nisso. Então, de certa forma, indiretamente, ajudaram a construir quem eu sou também. Sabe? Minha sogra falou assim pra mim, tu vai casar com a minha filha? Eu até fiz uma postagem, coloquei isso na legenda, e ela falou assim, eu tinha dois dentes amacetes, tinha dente demais na boca, né? E aí ela falou assim, vai casar com a minha filha, vai arrancar esse dente, vai botar um aparelho, vai casar bonito, não sei o quê, e me brigando comigo já assim mesmo, de uma forma carinhosa, de uma forma que talvez minha mãe não tivesse feito, porque eu perdi minha mãe mais cedo, enfim. Então já não tem como você chegar... filho, né? Não tem como, sabe, não tem como você chegar e virar e falar assim... E estar com eles é bom. Lógico que eu não sou um cara sem noção de ficar
sei lá, da outra pessoa que tem que ficar enfurnado. Não é isso. Quando você se relaciona com outra pessoa, você tem outras prioridades, né? Você tem uma família nova. Mas o que as pessoas não entendem é que uma nova família, uma nova história, não apaga a anterior. Eu falo, no meu coração, né? no meu coração tem espaço demais. Tem espaço demais para isso. Então, o meu relacionamento com eles é excelente. A gente briga igual família mesmo. A gente é família. Muito legal. Enquanto você estava de luto, tinha uma mãe e um pai de luto também, né? Claro. Então, vocês passaram por esse momento juntos, né? Que foi importante. E eu não consigo mensurar. E foi muita luta. Foi muita luta junto, sabe? Ver o que vai resolver. Porque a gente fala materialmente falando, a pessoa deixa carro, tem documentação. Tem aquilo, cara, eu tive que tirar uma certidão de viúvo, cara, olha isso. Na burocracia. Então tem vários pormenores, que a gente fala pormenores, que as pessoas estão ali do lado e falam, caraca, a gente precisa passar por isso mesmo, sabe? E a gente passou por muita coisa junto, sabe? E hoje em dia a gente se conforta, senta, toma um negócio, toma um vinho, bebe, senta, troca uma ideia, almoça junto, almoça em família. Agora a minha ex-cunhada Aline teve um filho, o Bernardo. E assim, é uma construção da história dela, sabe? Que eu tô podendo participar, que eu tô podendo estar junto. Então, cara, isso aí é... Continuidade da vida, né, Rômulo? Isso é maravilhoso, cara. Eu sou muito abençoado por isso. Rômulo, tem mais isso. Sabia que o pessoal que me segue ia perguntar isso. A Rita tá fazendo uma pergunta, ela faz assim: você acha que a sua missão aqui começou a partir do momento da sua perda? Você acha que isso foi o começo? É difícil falar, né? Porque eu sempre fui... Eu não sei, eu sempre fui um cara... Desde quando eu era pequeno, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de servir. Eu acho que o servir nasceu comigo, sabe? Eu penso que Deus vê as oportunidades nas coisas. Porque assim, a vida tá aqui. O câncer não dá em árvore. O coronavírus não dá em muro. Ele vai dar nas pessoas. Então, tipo assim, dentro de toda a situação, existem e aparecem oportunidades de Deus agir ou de você agir, de você entrar com algum tipo de providência. Então, tipo assim, eu acho que o servir na minha vida veio... ele aflorou bastante depois desse momento que eu passei, né? E você fica se perguntando, né? Toda pessoa que passa por um luto fica perguntando, pô, por que eu? Pra que isso? Porque tanta gente com família perfeita, feliz, dois filhos casados assim, 5, 30, 50 anos, 40 anos, faz bodas, eu sou fotógrafo, faço bodas de 50 anos, 60 anos de casado. Então você fala, cara, por que na minha hora deu errado, sabe? Aí você vê, não, na hora do outro também deu ruim, na hora do outro também foi assim. Exatamente. Então, tipo assim, não é só na tua. Não é a dor não é uma exclusividade sua. Eu sinto lhe informar que você não é o centro das atenções. Rômulo, eu digo que a pergunta é, por que não eu, né? Sim, talvez isso, porque não. Então eu acho que o servir ficou bem mais aparente na minha vida depois. E outra também, desde pequeno também, desde mais novo, eu fazia tatuagem na escola. Eu sempre fui um cara um pouco popular, sabe? Nunca fui famoso, mas eu sempre fui um pouco popular na escola, desde pequeno, coisa e tal. E eu acho que essa popularidade, ela ajuda a expandir as boas coisas. Ajuda a disseminar as boas coisas, sabe? Se você é um cara popular, se você é um cara bom, que você planta o bem, se você quer ajudar as pessoas, eu acho que isso é um fator super positivo. Então eu acho que pode ter servido talvez como uma mola aí, né? Uma mola, talvez, de impulso. Eu tenho mais uma perguntinha. Exatamente. Estão te sabatinando aqui hoje. Não, mas eu não tem problema não. É bom que às vezes meus seguidores ficam assim, de perguntar pra mim, pergunta aqui logo, fica sem graça, pergunta logo de uma vez. O Lúcio está perguntando assim: após anos depois da morte da Érica, sua igreja e amigos feitos lá dentro te ajudou de alguma forma para você continuar a sua caminhada de vida? Sim, com certeza, com certeza. Foi como eu falei, né? Eu me afastei de alguns amigos mais próximos, em especial casais, por conta de estar vivendo aquele momento assim, sabe? Mas eu mudei de igreja também, mas foi porque eu me mudei de casa, né?
Certo. Mas o mais importante também, eu não abandonei os amigos antigos, mas o que eu acho que serviu mais para alavancar foi fazer novos amigos. Porque isso dá uma perspectiva, dá uma ideia de uma nova vida. Porque assim, Verdade. quando eu estava construindo a casa aqui, a gente vendeu um apartamento que tinha, a gente foi morar no Meia de aluguel e construir a casa aqui. Quando ela faleceu, a gente morava no Meia. E eu não conseguia mais ficar naquela casa, que era alugada. Então eu tive que acelerar para construir aqui, para sair do lugar onde eu estava. E aí eu me mudei de bairro. Né? Aí quando eu me mudei de bairro, consequentemente eu fui fazendo novos amigos e a vida foi mudando. A vida foi... Não que eu abandonasse os velhos amigos, sabe? Mas as novas práticas, as novas fases, as novas pessoas trazem novos ares. Né? A vida vai se ajustando, né? Vai se ajustando e é assim que tem que ser, não tem jeito. É assim. Vai se ajustando. Mas assim, eu sempre caminhei com as pessoas que eu caminho até hoje, os que são mais família, os que são mais próximos, estão sempre próximos ainda. Bom. Acho que, bem, as Não tem mais nenhuma pergunta? as perguntas diminuíram, tem bastante agradecimento por compartilhar a história, muitos dizendo que acompanharam a história, que a sua história é muito bonita. Tem muita gente do seu Instagram dizendo que acompanhou a sua história desde o início. Ah, que maneiro, que maneiro. E assim, eu sou... No fundo, eu sou muito grato por ter vivido isso. Porque, em falando de amor, a gente vai falar de amor agora, e falando de amor, tem gente que passa uma vida inteira sem viver uma história de amor. Verdade. Né? E isso, independente do luto ou não, é uma experiência que eu desejo para todo mundo. Sabe? E assim, a grande mensagem que fica disso é de não desistir, sabe? A gente não tem opção. Eu nunca tive opção. Essa pessoa que falou do suicídio, cara, eu não tinha opção de desistir. Para mim, não era uma opção desistir. Era seguir ou seguir. Como seguir? Não sei. Por onde seguir? Não sei. Eu me abracei em Deus, no meu caso, e segui. E a opção era continuar, e a opção é não desistir. E tem gente que acha que não vai arrumar, que perdeu alguém que ama, e que não vai arrumar mais ninguém pro resto da vida. Agora, falando de marido e mulher, né, de relacionamento, cara, tem um monte de gente no mundo legal, tem um monte de gente no mundo que passou por histórias parecidas. Então eu acho que você tem que se permitir, ser grato, sabe, acreditar no próximo. Não adianta quantas pancadas você levar, mas tem que acreditar, tem que seguir acreditando, é isso. O dia que eu paro de acreditar, eu tô fora do jogo de novo. Verdade. Eu tô no jogo, eu tô no tabuleiro. Né? É pra tudo, pra todo mundo. A Mariane está perguntando se você já pensou em escrever um livro contando a história de amor de vocês. Então, eu estava escrevendo esse livro. Sabia que alguém ia perguntar do livro aqui, eu ia até falar sobre isso. Eu estava escrevendo esse livro à época, né? Só que aí eu volto a falar uma coisa que eu nunca falei, talvez. Vou falar aqui uma coisa que eu falei antes, mas eu vou revelar uma coisa que eu nunca revelei. Escrever aquele livro, vivenciar e voltar àquela época que eu estava escrevendo me fazia mal. Só que eu demorei a perceber isso, sabe? Para mim eu tinha que fazer enquanto a história estava fresca, eu não sei, na cabeça, enquanto eu estava com tudo ali tal. E aí eu estava com uma escritora, uma jornalista, começou a escrever, estava com alguns projetos, aí esbarrei algum projeto de financiar o livro. Eu falou, faz vaquinha na internet. Só que eu sempre tive uma preocupação, e isso é legal deixar claro aqui, principalmente com uma live gravada, eu sempre tive essa preocupação de as pessoas acharem que eu fui oportunista em algum momento, com alguma coisa. Isso é uma coisa que me preocupou durante bastante tempo. E às vezes as pessoas vinham me agredir na internet, falar, você não sei o que, falar algumas coisas, agredir de uma forma, você falava, cara, e eu falo aqui, que fica gravado, eu nunca ganhei um centavo com essa história. E nem foi minha pretensão. Eu sou fotógrafo, sou policial, eu tenho minhas outras fontes de renda. Eu nunca explorei isso em um centavo. A história em um centavo. Eu nunca tive essa pretensão. Embora algumas pessoas pudessem achar, ouvir falar comigo de alguma forma. Eu comecei a vender mais trabalho depois que eu fiquei mais conhecido. E isso também me prejudicou um pouco. Porque eu achava que as pessoas me contratavam por pena.
Olha que fase interessante. Loucura, né? Ai, antigamente era assim. Oh, ai, Romulo, eu conheço a tua história é muito linda, então você quer fotografa o batizado do meu filho? Tá bom. Aí eu ia pensando que a pessoa ficou com pena e quis me contratar por aquilo ali. Eu tive que administrar esse sentimento durante um bom tempo. Sim. E hoje as pessoas viram para mim e falam assim, Romulo, eu amo o teu trabalho. Ah, inclusive eu conheço a sua história. Então hoje eu sou reconhecido, eu sou reconhecido, né? Ao contrário. Hoje eu sou reconhecido ao contrário. Sabe? Então, tipo assim, eu hoje sou bem resolvido com isso. Sou bem resolvido. Então, o livro é um projeto que eu não esqueci. É um projeto que eu tenho no meu coração de fazer ainda, com certeza. E que vai ajudar muita gente, viu, Rômulo? E hoje bem mais maduro, hoje bem com os detalhes diferentes, com uma visão mais madura. Sim. Tipo, de 7 anos, tem 7 anos que eu fiquei viúvo. Sei lá, eu comecei a pensar nisso, sei lá, de 5, 6 anos pra cá. Com 2 anos eu não tinha condições de escrever um livro. Não tinha. Foi bobeira minha achar que... Foi bobeira minha achar, foi ingenuidade minha achar que conseguiria tocar esse projeto num período tão recente. Exatamente. Então, para quem me pergunta sempre do livro, às vezes eu fico com preguiça de escrever, de falar isso tudo, mas é por aí, o projeto não morreu, é uma história que ajudaria muita gente mesmo, vai ajudar muita gente. Muita gente, E aí é uma história que vai sair. Aqui para contar do livro. Sim. Eu não plantei uma árvore ainda, não escrevi. Eu não tive filho, não plantei uma árvore, não escrevi um livro ainda, então vou começar pelo livro. Isso, vai dar tempo de fazer tudo ainda. Dá tempo de fazer tudo. É, isso aí. Eu vou encerrar, então, com uma última perguntinha, depois a gente vai falar um pouquinho dos nossos canais, tem gente perguntando do seu Instagram também, né? Sim. Curiosidade, as pessoas querem saber como é a sua vida hoje e se você namora. Se o quê? Não entendi. Se você namora. Não. Como é minha vida hoje? Eu sabia que ia ter essa pergunta. Não. Então você já estava preparado para ela, né? Porque eu ele conhece os seguidores, viu, Cíntia? Tem um monte de gente do meu Instagram infiltrado aí, tá? Só de olho. Vieram participar. Vou começar de trás para frente. Graças a Deus a minha vida hoje é bem agitada. Não como fuga, mas eu canalizo muito do meu tempo para o meu esporte, para o meu bem-estar, para o meu lazer, para o meu trabalho. 2 trabalhos, né? Conciliar 2 trabalhos é complicado. Os trabalhos de fotografia estão voltando pós-pandemia, né? Estão começando a voltar. Eu fiquei um tempo parado na pandemia. Depois que eu me formei na faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação agora. Meu projeto é dar aula em faculdade, né? E assim... E eu foco bastante. Eu voltei a surfar, uma coisa que era um gatilho meu antigo também, que eu já não fazia há bastante tempo. Então estou bem empenhado no esporte, estou sempre na correria. E eu tive um relacionamento, que foi de 3 anos e meio, onde eu quase casei de novo. Tive um outro relacionamento menor, mas eu não namoro hoje, eu estou solteiro. Estou solteiro também. Aqui, você pretende casar? Claro. Sim, claro. Claro, eu tenho todos esses planos. Ele já tinha dito lá no começo. Eu tenho todos esses planos. Gente, olha só, eu tenho todos esses planos de casar, de ser pai, de construir minha família, de fazer uma nova história sem apagar a história antiga. Sabe? E eu acho muito importante, já que estamos falando de relacionamento, eu precisava desse período de sozinho para você... Não existe, na minha cabeça não existe esse negócio de 2 metades que se completam. Existem 2 inteiros, né, que estão juntos. Então, tipo assim, eu acho que isso é um processo que a gente vai passando e que você não pode fazer nada nem ninguém de muleta, né? Exatamente. Falando de relacionamento. Então, por isso que por enquanto eu tô solteiro. Rômulo, eu agradeço muito a sua participação, a sua história realmente é muito bonita. Creio que você ajudou muita gente com ela, né? A forma como você ressignificou o seu luto, como você trabalhou ele, né? E a sinceridade, a forma com a qual você fala, né? Impacta muito as pessoas. Muito obrigada mesmo. Eu também agradeço muito, Rômulo, você ter participado, você ter aberto seu coração para falar, que estava aí bem quietinho, né? Mas as pessoas gostam de saber o que a gente tem dentro do coração, e você realmente falou com emoção, com coração, e com certeza tocou.
em todas as pessoas que estavam aqui. Eu Acho que tenho certeza que essa tua aprendizagem, nessa caminhada, né, nessa jornada, é de muita valia para todo mundo que estava ouvindo aqui. eu tenho certeza que isso tocou algumas pessoas, Sim, né? com E eu sou certeza. muito grato por poder estar aqui. Agradeço o trabalho de você, agradeço o convite. Cara, Nós que agradecemos. fiquei muito feliz em saber que existe esse trabalho, que eu não tinha ideia que existia esse trabalho, sabe? Aí, no dia que a Rosana entrou em contato comigo, eu falei, gente, por que eu não conhecia isso antes, na época? Eu pensei exatamente assim, eu falei, por que eu não conheci isso antes, na época, sabe? É porque nós temos só um aninho, Romulo. A gente só tem um ano. E falar aqui de forma aberta que vocês podem contar comigo, porque vocês precisarem. Que bom, Tá? Como eu falei, a vida é corrida, mas a gente sempre ajuda um espaço para ajudar as pessoas, para servir, para compartilhar alguma coisa. Eu tô Mas sempre muita aí, vocês podem gratidão contar pela comigo. tua disponibilidade mesmo, Sim. de Isso, aceitar eu tenho certeza prontamente que nosso convite. eu tenho certeza que no que for para ajudar, a gente está junto. Eu tenho certeza que esse trabalho de vocês vai atingir muito mais gente, vai crescer muito Que mais, bom. e muitas pessoas Que vão bom. ser edificadas com isso. Contem comigo, de verdade. Muito obrigada, E o Romulo. recado que eu deixo final é para quem está pensando em qualquer coisa, não desista. Essa é a frase da minha vida, não desista, não desista. Uma hora vai passar, uma hora A gente vai melhorar. passa pelo inverno, mas o verão volta, né, Romulo? Volta. Um passinho por vez, né, Rô? Como a gente isso gosta aí. de falar. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez, é isso mesmo. Agora vamos falar do GAL, Cíntia? Vamos sim. A gente teve algumas perguntas, né, de como se inscrever, como participar. Então, o GAL é um grupo de escuta, de apoio ao luto, né, de acolher. Nascido no coração do nosso pastor, mas nós acolhemos a todos, independente, né, da sua crença, da sua fé, né, porque a gente acredita que o amor e o acolhimento está acima de tudo. Então, quem quiser nos conhecer, a gente se reúne toda sexta-feira, online, né, nas reuniões, e a gente também acolhe durante a semana, durante 24 horas dos dias no WhatsApp. 20 no WhatsApp. Exatamente. E para se inscrever, a gente tá lá a nossa inscrição na bio do... não pode falar bio porque as pessoas não entendem. O que eu tenho que falar? Eu sempre esqueço. Tá no link lá da nossa página link principal. do Instagram, Tá da página principal. E aí vocês se inscrevem, né? A gente vai entrar em contato, acolher, passar todas as informações do nosso WhatsApp, tudinho para vocês estarem junto com a gente. Importante Romulo também quer deixar seu Instagram. Isso, tá gravada. Vai ficar no Instagram e vai subir para o YouTube agora. Isso aí. Para quem quiser me seguir aí, então, Instagram é Romulo Vidal RJ, arroba Romulo Vidal RJ. Okay. E aí lá eu misturo um pouquinho de fotografia e vida particular. E um pouquinho, um mix de arte com vida real. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Rômulo. Foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. A gente vai ainda lançar teu livro também aqui na nossa live. Deus quiser, vamos sim. Vamos aguardar o Agradeço. A gente que agradece a sua participação. Muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Obrigada Beijo. Gente, boa noite. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.